Então, gente, voltando aqui a nossa aula sobre tutela de evidência e tutela de urgência, a gente estava falando no bloco anterior sobre a tutela antecipada antecedente, né? Agora vamos continuar aqui o assunto, falando sobre a estabilização da tutela antecipada, que a gente conversou aqui agora há pouco. O que é essa estabilização? Ela ocorre naquela hipótese em que a parte primeiro faz o pedido de tutela antecipada dela, para depois aditar a petição inicial. A grande diferença é que pode acontecer realmente da outra parte não recorrer. Talvez aquela decisão antecipada que foi deferida contra ela, ainda que em desfavor a ela, não cause algum prejuízo ou ela entenda que não seria interessante recorrer ou prosseguir com o processo. Então, se a tutela antecipada for deferida, a tutela antecipada satisfativa, se ela for deferida e a parte contrária não recorrer, o recurso cabível nesse caso aqui é o agravo de instrumento, ela se estabiliza, ou seja, ela vai conservar os efeitos práticos dela. Ainda que o autor não complemente a petição inicial dele e o réu não apresente defesa. Ou seja, só é feito o pedido antecipado de urgência. A parte tem que fazer uma cirurgia. Esse pedido é deferido pelo juiz. Agora, tanto o autor não complementa a petição inicial dele, o réu não contesta, não é interposto nenhum recurso. Essa decisão liminar, ela se torna estável no mundo jurídico, no mundo real, ou seja, ela mantém os efeitos dela ao longo do tempo. Agora, até quanto tempo essa decisão mantém os efeitos dela? Ela dura para sempre? A outra parte, ou enfim, qualquer pessoa que tenha interesse em tentar revogá-la pode a qualquer momento pedir essa revogação? A gente vê aqui no artigo 304 que traz essa questão da estabilização. Ele diz que a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. O parágrafo 1º, no caso previsto no caput, o processo será extinto, ou seja, o processo em si ele é extinto, sem julgamento de mérito, já que o mérito sequer foi trazido pela parte autora. Só veio exposto, só foi pedido a tutela antecipada. O mérito não chegou a ser apresentado para o juiz poder julgar, a outra parte contestar, etc. Então o processo é extinto, sem julgamento de mérito, mas aquela decisão liminar, aquela decisão antecipada continua vigendo e produzindo efeitos. No parágrafo 2º do inciso 1º do artigo 304, ele traz para a gente que qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Durante quanto tempo, depois de quanto tempo que a tutela se torna estável, a parte pode fazer isso? Será que ela pode fazer isso para sempre? Se daqui a 10 anos aquela tutela ainda ela produzindo efeito, já que ela não foi revogada, eu ainda posso pedir para o juiz reformar, alterar aquela decisão? Seria um pouco injusto, até traria uma certa insegurança jurídica se isso fosse possível, né? Se não existisse efetivamente um prazo fixado, um prazo legal, quase como se fosse um prazo prescricional para que a parte pudesse requerer a mudança ou a revisão dessa tutela. Então, além dessa tutela antecipada, dessa decisão antecipada, ela manter os efeitos dela ao longo do tempo em que ela não for revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito pelo juiz, a parte que quiser modificar essa decisão, ela tem um prazo de 2 anos para fazê-lo. Então, tanto o autor quanto o réu. Às vezes o autor tem uma tutela antecipada que está produzindo os efeitos, a outra parte não recorreu. A decisão para ele está boa daquela forma que foi proferida pelo juiz. Mas depois de um determinado tempo, surge algum outro acontecimento, algum fato acontece, e aquela tutela, da forma que foi deferida, não é mais interessante para ela. Então, tanto o réu pode querer alterar, como o autor, nesse caso, ele pode fazer um pedido para modificar essa decisão antecipada, desde que seja feito no prazo de 2 anos, é o que determina o parágrafo 5º do inciso 1º do artigo 304. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada prevista no parágrafo 2º deste artigo extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Ou seja, a gente tem aqui algumas datas que a gente tem que ter sempre em mente. Foi feito o pedido de tutela antecipada, o juiz deferiu. A parte contrária não recorreu. A decisão se tornou estável. O processo vai ser extinto. Da data da extinção do processo, a gente tem esse lapso de 2 anos, período no qual qualquer uma das partes pode pedir a modificação, a reversão ou a alteração dessa decisão antecipatória. Se ninguém fizer isso em 2 anos, essa decisão se torna estável. Ela não vai poder mais ser contestada, tá? Então, os efeitos dela continuarão durante todo o tempo. Ela continuará produzindo efeitos e ninguém mais vai poder contestar os termos desta decisão antecipada. O
que é importante a gente sempre ter em mente, também, que isso está bem expresso no parágrafo 6º, essa decisão que concede a tutela, ainda que ela se torne estável, porque ninguém a contestou no período de 2 anos, ela não faz coisa julgada. Ou seja, ela não significa um julgamento de mérito. E com isso ela não tem todas as prerrogativas e o peso que uma sentença transitada em julgada tem, que de fato a coisa julgada faz. Essa estabilidade dos efeitos, ela só pode ser afastada, mesmo não faça coisa julgada, né? Se por uma decisão que a reforme ou a invalide, por exemplo, desde que feito nesse prazo. Passados os 2 anos e aquela decisão continua fazendo os efeitos e a parte que quer contestá-la, ela não vai poder fazer conforme previsto no artigo 304. Vai ser preciso um processo efetivo discutindo o mérito daquele problema que deu aso àquela decisão antecipada, para aí sim, ao final, havendo uma decisão de mérito sobre o caso, aquela decisão liminar deixe de fazer efeito. Mas, sempre importante, passou os 2 anos, essa decisão não pode mais ser contestada. E mesmo que ela se torne estável, ela não faz coisa julgada. Então, vamos ver agora aqui uns pontos importantes para a gente relembrar da tutela antecipada antecedente. A sua revisão pode ser requerida por qualquer uma das partes, seja o autor, seja o réu. Embora o processo seja extinto, no caso da medida antecipada, da tutela antecipada de urgência, não ser contestada pelo réu, o processo, embora ele seja extinto, ela continua vigente e produzindo seus efeitos. Ela não opera coisa julgada, ou seja, isso não significa que, passados 2 anos, ela não vai poder ser discutida ou ela não vai poder ser alterada. Como a gente falou, não vai poder ser feito com base no que o artigo 304 autoriza, que é o pedido para o juiz que deferiu essa tutela de urgência antecipada. Agora, um processo que efetivamente discuta o problema, o cerne do problema que deu origem a essa decisão antecipada, sim, a parte pode questionar num outro processo que vai sim ter efeito sobre essa decisão antecipada. O prazo para discutir, para você pedir a revisão, a modificação ou alteração da decisão antecipatória é de 2 anos, fim do qual essa decisão se torna instável. Mesmo passado esses 2 anos, a decisão antecipatória não faz coisa julgada. Então, isso é sempre importante a gente ter em mente esses pontos para não causar confusão. Findo agora a tutela antecipada, vamos falar agora um pouquinho sobre a tutela cautelar antecedente. Tá? Ela está prevista no artigo 305 do novo Código, e que diz o seguinte: a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere no caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303, que é o artigo que fala da tutela antecipada de urgência. Ou seja, aqui a gente vê que o Código de 2015 manteve a fungibilidade das tutelas de urgência já previsto no parágrafo 7 do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973. Ou seja, essa fungibilidade foi trazida, o Código de 2015 manteve essa questão da fungibilidade. No Código de 2015, isso fica ainda muito mais evidente, porque o procedimento é igual. A tutela, como a gente falou bem no início ali, a tutela cautelar antecedente, a tutela cautelar e a tutela de urgência e a tutela antecipada, elas são espécies do mesmo gênero que a tutela de urgência. Então, a tutela cautelar, no Código de 2015, diferentemente do Código de 73, que trazia um livro só para o processo cautelar, diversas possibilidades de ações cautelares, a tutela cautelar no Código de 2015 ela passa a ser regulada, passa a ser regida pelo Poder Geral de Cautela do magistrado. Ou seja, verificando uma questão urgente que necessite efetivamente uma prestação célere, uma prestação cautelar, o juiz pode deferir. Então, o artigo do Código de 2015 que trata, o artigo 301, ele traz um rol exemplificativo das medidas cautelares que podem ser propostas pelas partes. Ela mantém alguns exemplos das medidas cautelares que existiam no Código de 73, mas ela é um rol aberto. Todos os exemplos que vêm ali é um rol meramente exemplificativo. Qualquer que seja a urgência, a parte vai poder requerer uma medida cautelar com o nome que ela quiser dar. Então, se a gente der uma olhada aqui, o artigo 301, ele fala que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens,
registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Ou seja, esse finalzinho, ele mostra que esse artigo ele traz um rol exemplificativo, ele deixa em aberto qualquer outra medida pode ser tutelada por uma tutela cautelar, por uma medida cautelar. Se a parte tiver uma urgência e o juiz, com base no poder geral de cautela, ele pode deferir aquela medida cautelar, ainda que não esteja previsto nesse rol exemplificativo do artigo 301. Foi uma mudança comparada ao Código de 73. Pontos importantes da tutela cautelar antecedente. Diferente da tutela antecipada, a decisão que defere esse pedido cautelar, ela não se estabiliza. Ou seja, se ocorrer como ocorre com a tutela antecipada, essa decisão cautelar, ela não fica estável no tempo, tá? Então, outro ponto, efetivada o pedido cautelar, ou seja, sendo deferido pelo juiz o pedido cautelar, o prazo para aditar a petição inicial é de 30 dias. Na tutela antecipada, o prazo é de 15 ou um prazo maior que o juiz pode fixar se ele entender pelas peculiaridades do caso ou se aquele caso ele achar que é muito complexo, ele pode deferir um prazo maior. Mas, via de regra, na tutela antecipada, a petição inicial tem que ser aditada em 15 dias, na cautelar em 30. E um ponto importante da cautelar também é que a parte pode aditar a causa de pedir quando a petição inicial for protocolada, ou seja, ela faz o pedido dela cautelar específico, já demonstrando mais ou menos qual é o direito que ela visa tutelar com a ação principal, que nesse caso não é mais ação principal, já que a ação cautelar não é mais autônoma, e é lícito a parte, quando ela aditar a petição inicial dela, ela alterar a causa de pedir, quando ela complementar a petição a tutela cautelar dela. É muito parecido, na verdade, o que mudou em comparação ao Código de 73 foi o fim desse procedimento autônomo. Os requisitos permaneceram basicamente os mesmos, e além da unificação com a tutela antecipada satisfativa. Agora, uma inovação realmente é a questão da tutela de evidência, que não existia previsão legal no artigo 73, no Código de 73, apesar de já ser muito discutida pela doutrina, e era muito timidamente, pouquíssimas vezes ela chegou a ser aplicada em algumas poucas decisões. Agora ela realmente ela vem expressa no Código de 2015, no artigo 311, que diz o seguinte: a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, inciso 1º, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto o propósito protelatório da parte. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa, e o inciso 4º, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Ou seja, na tutela de evidência, a parte não tem uma urgência. O meu pedido não é fundado na urgência ou no risco no risco de um dano, da ocorrência de um dano de difícil reparação ou até mesmo irreparável. A tutela de evidência, ela se baseia, como o próprio nome diz, na evidência de que, por exemplo, no caso do inciso 1º, a parte está agindo com abuso ao seu direito de defesa, ou seja, ficar caracterizado o seu manifesto propósito protelatório. Ou seja, aquela questão às vezes já é pacífica pela jurisprudência, ou não existe, ou o réu não conseguiu trazer nenhuma prova contrária às provas que o autor apresentou, mas mesmo assim a parte apresenta diversas petições, apresenta diversos recursos com o único propósito de atrasar o processo, de não deixar que aquele processo chegue ao final, que ela sabe que invariavelmente ela vai ser condenada. Então, com base nessa evidência, o juiz pode antecipar a tutela satisfativa. Nesse caso do parágrafo 1º, ficando caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto o intuito protelatório que a parte está atuando no processo. No caso do inciso 2º, quando as alegações do autor podem ser provadas apenas com os documentos que ele instruiu a petição inicial dele e já houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ou seja, já existe uma questão que foi enfrentada pelo tribunal diversas vezes, já existe jurisprudência nesse sentido, proferida em casos de julgamento de recursos repetitivos ou de demandas repetitivas, ou já existe uma súmula vinculante do STF. Então, nesse caso específico, a parte trouxe o documento, ela conseguiu provar o direito dela, e o direito dela se enquadra nessa hipótese que já foi julgada pelo tribunal.
Então, também com base nisso, o juiz pode antecipar, com base nessa evidência da plausibilidade do direito do autor, que ele conseguiu comprovar com documentos, e pelo fato de já existir julgamentos firmados, seja em casos repetitivos ou até numa súmula vinculante. No caso do inciso 3º, se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequado ao contrato de depósito. Pedido repersecutório é aquele em que a parte quer entrega de alguma coisa, como um exemplo aqui que o próprio Código dá na questão do contrato de depósito, ou seja, a parte tem o documento provando de forma correta o contrato de depósito e quer aquele bem de volta, a parte que está com o bem não está querendo devolver. Então, ela consegue demonstrar com os documentos que o réu está com o objeto que pertence a ele e não quer devolver. Então, o juiz, nessa evidência, com base nesses documentos, ele pode antecipar a tutela satisfativa, até chegando ao ponto de aplicar uma multa caso haja recusa injustificada na devolução do objeto para o seu legítimo proprietário. E no caso do inciso 4º, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Aqueles casos em que, às vezes, que envolvem relação de consumo, aqueles casos muito batidos, o autor consegue comprovar que ele foi negativado indevidamente ou que a assinatura, eventualmente, não é a dele, é uma falsificação gritante e a outra parte não consegue apresentar uma prova capaz de desconstituir esse direito do autor, não consegue, talvez, trazer nenhum argumento nesse sentido. Às vezes é com uma defesa já padronizada, sem entrar muito nas questões que o autor alega na petição inicial dele. Então, nesses casos, também cabe ao juiz, ele pode, com base na tutela da evidência, antecipar o pedido do autor. É importante aqui a gente destacar que no caso dos incisos 2 e 3, o juiz pode decidir liminarmente. Ou seja, assim que a ação for distribuída, ele verificando que já existe que o pedido do autor pode ser comprovado documentalmente e a tese dele se encaixa em algum caso de demanda repetitiva ou com base em súmula vinculante, ou no caso das ações repersecutórias, o juiz pode decidir liminarmente assim que a ação for distribuída. Então, alguns pontos importantes aqui da tutela de evidência. Ela não se confunde, é importante isso aqui a gente ter em mente, ela não se confunde com o julgamento antecipado de mérito previsto nos artigos 355 e 356 do Código de 2015, porque essa decisão, ela se pauta em cognição sumária, ou seja, ela é uma decisão revogável e provisória. É uma espécie, como se fosse, para facilitar aqui, é como se fosse a tutela antecipada, só que sem os requisitos da urgência ou do risco de dano irreparável de difícil reparação. Na verdade, a gente tem aqui a evidencia-se que o réu está agindo de forma a postergar o processo para que o autor não consiga a sentença de mérito, seja no caso das ações repersecutórias com contrato de depósito, por exemplo, seja no caso de existir já uma tese firmada em demanda repetitiva ou uma súmula vinculante. Então, não é um julgamento antecipado. O juiz não vai julgar o mérito efetivamente, ele vai antecipar o mérito como se fosse uma tutela antecipada, mas com base na evidência das provas ou da forma que o réu está se portando no processo. Seria uma forma de punir o réu, por exemplo, no caso do inciso 1º, que a gente falou agora há pouco. Outro ponto importante é que, embora não se exija a urgência, como se exige nas tutelas cautelares e na tutela antecipada, satisfativa, ela deve se somar, na verdade, tem que ficar configurada a probabilidade do direito do requerente, assim como na tutela cautelar e na tutela antecipada, as alegações têm que ter um mínimo de plausibilidade. Não é mais como era na tutela antecipada no Código de 73. Não se exige a verossimilhança das alegações, mas no mínimo, o autor tem que demonstrar a probabilidade do direito dele, para que seja possível a concessão da tutela de evidência. E, nesse ponto, ela só pode ser requerida de forma incidental. Por quê? Já que ela necessita de evidências, conforme previsto nos incisos 1 a 4, que a gente leu agora há pouco, para que o réu possa agir de forma com intuito protelatório, por exemplo, é preciso que o processo já esteja tramitando, que ele já tenha sido citado, que ele apresente contestação, que ele adote medidas que configurem a sua postura protelatória para que aí, com base no inciso 1º, o juiz possa antecipar a tutela, com base nessa tutela de evidência. Então, embora possam existir discussões se no caso do inciso 2º, em que o autor consegue demonstrar com documentos o direito dele e a ação dele se funda, vem baseada em algum recurso já de alguma demanda repetitiva ou com base numa súmula vinculante, embora exista discussão se isso faz com que a parte possa requerer de forma antecedente, a princípio, a tutela de evidência só pode ser requerida de forma incidental.
Então, gente, concluindo aqui a tutela de evidência e a tutela de urgência, acho que deu para a gente perceber que o Código de 2015 ele mudou muito, principalmente a questão do procedimento das tutelas antecipadas e cautelar, unificando as duas sob o gênero da tutela de urgência, tudo em prol da celeridade processual, que é o que o Código de 2015 busca. Ele busca soluções rápidas, soluções efetivas e a qualidade do julgamento, na verdade, a entrega da prestação jurisdicional de uma forma célere à parte. E além de ter introduzido a possibilidade da concessão da decisão antecipatória com base na evidência do direito da parte. Que essa foi uma grande inovação trazida com relação ao Código de 73. Agora, mesmo que a parte não tenha urgência, não tenha um risco de um dano de difícil reparação ou dano irreparável, se o réu começa a se portar de forma não condizente com a boa-fé processual, que é um dos requisitos desse novo Código de 2015, por exemplo, o juiz pode antecipar a tutela com base na evidência do direito da parte. Então, gente, essa foi aqui o nosso tema hoje da nossa aula, da tutela de evidência e tutela de urgência. Espero que tenha sido claro para todos e bons estudos.